Nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre o principal procedimento, né, que a gente utiliza na terapia em grupo para ansiedade social, que é o ensaio comportamental. Tá? O ensaio comportamental, pessoal, ele faz parte aí da técnica, né, ou do procedimento de exposição simulada, tudo bem? Bom, no que consiste o ensaio comportamental? Tá? É um procedimento em que o cliente ele vai fazer uma espécie de dramatização, né? Ele vai simular um comportamento dentro de um contexto, de uma situação social que para ele é problemática na vida real, é difícil, né? Uma situação de desafio e que ele apresenta, né, as dificuldades sociais, né, ou os sintomas de ansiedade social naquela situação. Tá? É interessante, pessoal, que essas exposições, né, simuladas, utilizando o ensaio comportamental, sejam de cenas curtas. Tá? Porque senão a gente acaba perdendo um tempo muito grande com um cliente específico e não dando espaço para outros clientes também fazerem as exposições que são necessárias. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pedir ao cliente-alvo, né, ou o ator principal, né, que é aquele que vai representar a cena, para descrever nos maiores detalhes possíveis qual é a situação-problema. Tudo bem? E qual é o comportamento que seria mais apropriado e mais efetivo para ele emitir naquela situação-problema e ser treinada nesse ensaio comportamental. Tudo bem? Por exemplo, né, a gente tem algumas perguntinhas básicas que a gente vai fazer para o cliente para que ele faça uma descrição objetiva da situação. Como, onde, quem. Né? São algumas perguntas para a gente demarcar qual é a situação específica em que o cliente vai fazer o ensaio comportamental. Tudo bem? A pergunta por quê, por exemplo, não é uma pergunta indicada. Né? Porque a pergunta por quê ela vai implicar em causas justificativas de um certo comportamento que não vão ser úteis para a gente demarcar uma situação-problema. Tá? Então, perguntas como quando ocorre a situação, como é a situação, quem está presente, o que está presente na situação, né, qual é o ambiente físico e social e assim por diante. Tudo bem? E aí a gente vai pedir a esse indivíduo, né, que é o ator principal que vai representar a cena, para que ele escolha alguns membros do grupo que vão contracenar com ele no ensaio comportamental. Tudo bem? O terapeuta, obviamente, ele vai fazer ali, ele vai dar algumas orientações, ele vai, digamos assim, supervisionar, dar um direcionamento ali para o ensaio comportamental, né? Fornecendo algumas regras, algumas instruções e assim por diante, até para ele observar se o cliente está emitindo de fato, né, aquele comportamento-alvo que a gente estabeleceu como objetivo. Tá? Esse é um ponto central, né? A gente estabelecer qual é o comportamento que a gente vai trabalhar, né? E ver se o cliente está seguindo aqueles passos ali comportamentais naquela situação-problema. Tudo bem? Então, dá um exemplo concreto aqui, pessoal. Vamos imaginar que a gente tenha um cliente que tem dificuldade em iniciar e manter conversas com o sexo oposto ou com pessoas que lhe atraem. Tudo bem? De modo que ele fica muito ansioso, né? Ele fica tenso, ele fica preocupado se ele vai ter algo a dizer, se ele vai conseguir puxar um assunto, se ele vai falar alguma besteira, se ele vai demonstrar sinais de nervosismo durante uma interação social com uma pessoa que lhe atrai, né? Se ele vai parecer desinteressante ou chato, né? Enfim, uma série de preocupações e sintomas de ansiedade que esse indivíduo tem numa interação heterossocial, que a gente chama, né? Uma interação com o sexo oposto.
E aí a gente vai pedir que esse indivíduo descreva, né, como eu coloquei para vocês aqui, como que seria uma situação da vida real para ele. Então digamos que ele tenha escolhido uma situação em que ele está num barzinho, com amigos, e ele vê ali numa outra mesa uma pessoa que lhe atrai fisicamente, né? E aí ele tem que abordar aquela pessoa. Então ele vai começar a descrever essa situação em termos objetivos. Que horas são, como é que é o ambiente físico ali do barzinho, quem está com ele, quem está na outra mesa com a pessoa-alvo, e assim por diante. E aí ele vai começar a encenar esse comportamento, né? A gente vai ter digamos assim, algumas orientações a respeito de qual é o comportamento apropriado para você abordar uma pessoa, o que você pode começar perguntando, e outros comportamentos para você manter a conversa de uma maneira efetiva. Tudo bem? Bom, tem algumas questões aqui, pessoal, específicas que a gente deve levar em consideração quando a gente vai fazer o ensaio comportamental. Quais? São 5 questões aqui, né, que os autores aqui colocam. É preciso se limitar a uma situação-problema. Então a gente não vai trabalhar em uma sessão de grupo várias situações. A gente vai estabelecer um foco, né, que é a situação-alvo, e a gente vai trabalhar as habilidades sociais, as exposições, e, enfim, uma série de outras técnicas em uma situação-problema. Tá? Não é bom tentar resolver tudo de uma vez, obviamente, né? Uma segunda questão. É preciso se limitar ao problema exposto em um princípio, né? Então a gente tem que ter digamos assim, uma linha de base de qual é o problema, né? Qual é o problema comportamental, e seguir essa linha de base. Tudo bem? É preciso escolher uma situação recente ou uma que pode ocorrer proximamente, daqui a algum tempo, né? Não um tempo muito longo, né? Então, às vezes o cliente ele vai relatar uma dificuldade em falar em público e ele vai ter a apresentação oral de um trabalho na faculdade. Então a gente pode dramatizar, fazer um ensaio comportamental dessa situação de falar em público. Tá? Uma quarta questão. Não se deve prolongar a parte da dramatização de papéis por mais de 3 minutos. É o que eu coloquei no início, né? A gente tem que procurar fazer ensaios comportamentais de no máximo ali 5 minutos, 7 minutos. Né? Entre 3 e 7 minutos seria o ideal. Tudo bem? Para que a gente possa fazer esse procedimento com todos os clientes do grupo e todos possam se beneficiar de alguma maneira. Tá? E uma quinta e última questão, as respostas devem ser as mais curtas possíveis. Então a gente vai se concentrar em uma resposta comportamental objetiva, né? E a gente vai também focar nessa resposta comportamental. Tudo bem? Para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, pessoal, os autores aqui eles vão colocar aqui um passo a passo para a realização do ensaio comportamental. Como são 16 passos, né, e aqui ele vai detalhando como é que se dá, como é que a gente vai fazer em cada passo, eu vou apenas citar alguns passos aqui, que até eu já mencionei alguns aqui ao longo do vídeo. Tá? Mas é interessante vocês darem uma lida aqui, né? Eu estou me baseando nesse livro aqui, ó, pessoal, que é o livro de intervenção mais recente que a gente tem para a ansiedade social, que é o Programa de Intervenção Multidimensional para a Ansiedade Social. E eu me utilizo desse livro aqui em diversos atendimentos aqui para a ansiedade social, principalmente nos atendimentos em grupo. Tá? Então os autores vão detalhar aqui 16 passos para a gente fazer o ensaio comportamental. Eu vou mencionar apenas alguns deles aqui. Então, descrição da situação, que é o passo 1. O passo 2, né? Representação do que o paciente ou protagonista faz ou faria normalmente nessa situação. Então, qual é a linha de base? Né? Qual é o comportamento que geralmente ele emite nessa situação? Né?
É opcional gravar a dramatização para utilizá-la mais tarde, adiante na retroalimentação, né? No feedback que a gente vai prover, tanto o terapeuta quanto o grupo vai prover um feedback para esse cliente-alvo. Tá? O passo 3, identificação das possíveis cognições desadaptativas, né? Os pensamentos desadaptativos que esse cliente tem nessa situação, que estejam influenciando o comportamento socialmente inadequado do paciente. Tá? O passo 4, identificação das emoções e sensações físicas experimentadas e que influenciam no comportamento social. Tá? Passo 5, identificação dos direitos humanos básicos implicados na situação, né? Que são os direitos interpessoais ou os direitos assertivos. Tá? A gente tem uma lista aí de, se não me engano, 20 e poucos direitos interpessoais que a gente passa para o cliente. Ele dá uma lida antes da dramatização e ele tenta manter em mente aqueles direitos ali enquanto ele está atuando na situação. Tá? O passo 6, né? Identificação de um objetivo adequado, como eu coloquei, para a resposta do paciente. Possível consideração dele de objetivos a curto e longo prazo. Né? O passo 7, sugestão dos outros membros do grupo e do terapeuta com respeito à possível resposta, concentrando-se em aspectos moleculares e aspectos específicos, né, do desempenho, e incorporando a desvinculação, né, a difusão cognitiva, e ao mindfulness, né, estratégia de atenção plena. O passo 8, que é o passo central, dramatização pelo paciente da resposta escolhida, exercendo com a difusão dos habituais pensamentos negativos, aceitação das emoções e sensações corporais e prestando atenção plena na situação, especialmente nos elementos moleculares da outra pessoa, né? Nos elementos verbais e não verbais específicos do comportamento daquela pessoa que o paciente está fazendo a simulação, a dramatização, né? Se a decisão é gravar a situação em vídeo, é hora de fazê-lo agora. Tá? O passo 9, né? Avaliação pelo paciente dos objetivos alcançados. Então aqui a gente já vai para uma parte de análise da situação por parte do paciente, de como funcionar a difusão, a aceitação e a atenção plena e planejamento de possíveis melhoras, né? Solução de problemas. Se a dramatização foi gravada, é hora de assisti-la. Tá? E aí, vou mencionar aqui o último passo aqui, né, pessoal? O passo 10, para o vídeo não ficar também muito cansativo. Um feedback positivo e construtivo da dramatização e dos objetivos alcançados pelo paciente. Então, um reforço, né, pelo simples fato do cliente ele ter se disposto a fazer a dramatização. Isso é o mais importante. Tá? Então o terapeuta se dirige ao grupo perguntando coisas do gênero: o que você fez bem? E logo, o que pode melhorar? Né? Considerando que devem se referir a aspectos moleculares específicos e observáveis do comportamento do paciente, e não a pessoa do paciente. Tudo bem? E aí a gente evita a questão de fazer julgamentos morais a respeito de quem o paciente é, mas de como ele está atuando. Tudo bem? O terapeuta reforçará as melhoras com uma estratégia de modelagem ou aproximações sucessivas e comprovando que o paciente usa a difusão de pensamentos, a aceitação das emoções e a prática de mindfulness. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeo que eu considero aí o vídeo principal aqui da nossa série de vídeos sobre a terapia em grupo para ansiedade social. E na próxima semana eu devo estar gravando aí o último vídeo da série, que eu vou abordar com vocês o que a gente vai trabalhar na avaliação pós-tratamento, né? Então no segmento aí de follow-up que a gente chama, né? Então a gente faz uma sessão após um mês do término do grupo e uma segunda sessão de acompanhamento após 3 meses do término do grupo, e a gente vai discutir essas sessões de pós-tratamento aí no próximo vídeo. Tudo bem?
Lembrando que a gente está para iniciar o nosso grupo terapêutico, né? Vai ocorrer aí no próximo dia 20 desse mês agora, vai se dar no formato online e a gente vai ter encontros aí semanais de 2 horas e o grupo tem uma duração aí de 3 meses, tá? Se você tem interesse em participar, você pode entrar em contato aí comigo. Eu sempre deixo os contatos aqui na descrição do vídeo, tá? Se esse vídeo foi interessante, foi útil para você, eu peço que você deixe um like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para a gente cada vez mais aumentar a nossa comunidade aqui da Ansiedade Social em Foco. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.